Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo uma aula sobre regimes totalitários. Antes de começar, vamos fazer uma pequena introdução, do que seriam esses regimes totalitários. Bem, os regimes totalitários são formas de governo que surgiram entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eles surgiram principalmente como reação à crise que a Europa estava vivendo nessa época, né? Aqui, nesse vídeo, eu venho trazendo 4 regimes totalitários: fascismo, nazismo, salazarismo e o franquismo. Em alguns lugares vocês vão encontrar o stalinismo como um regime totalitário, mas eu não venho trazendo ele nesse vídeo, porque eu aconselho vocês a estudarem até juntamente com a Revolução Russa, né? E porque esses regimes que eu venho trazendo, eles têm caráter anticomunista. Então, vou deixar o stalinismo um pouquinho de lado, e aí em outra aula, ou no estudo de vocês estudam isso, ok? É muito importante, gente. Também foi um regime totalitário, mas eu não venho trazendo nesse vídeo. Bem, para começar, o que levou à existência dos regimes totalitários? Bem, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava vivendo um período de imensa crise e miséria. Por quê? Porque foi o epicentro da Primeira Guerra Mundial, gente. É uma guerra mundial, mas ela essencialmente aconteceu na Europa. Então, uma guerra, ela tem muitas perdas humanas e financeiras. Então, a Europa realmente estava em crise. Um fator que ajudou muito na existência desses regimes, muito fortaleceu extremamente, foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Por quê? Se são regimes europeus e a crise estava concentrada na Europa, por que essa quebra dessa bolsa em Nova York, nos Estados Unidos, influenciou na existência dos regimes? Bem, porque os Estados Unidos estavam ajudando a Europa a se reerguer após a Primeira Guerra. Então, a partir do momento que houve uma crise econômica nos Estados Unidos, ela não ia mandar seu dinheiro para a Europa, ela ia se concentrar nos seus próprios problemas. Ou seja, a Europa foi deixada na miséria. Esses regimes totalitários, eles são a reação ao enfraquecimento do Estado, tanto por causa da Primeira Guerra Mundial, quanto por causa da crise econômica. Né? Eles viam o Estado como fraco, seus países estavam fracos por causa dessas crises, e eles precisavam de um governo forte para reerguer a nação. Eles estavam preocupados em estabelecer uma estabilidade estatal em meio à ameaça socialista também. Porque a União Soviética, nesse momento da história, era um dos maiores países do mundo. E eu não falo territorialmente, gente. Eu falo militarmente, falo como forma de poder. Ela estava muito poderosa nessa época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E vários países estavam com medo dessa ameaça que eles falam como ameaça comunista, né? Eles não queriam um governo comunista em seus países. Então, por isso, eles tinham que trazer uma forma de governo mais forte para combater o comunismo. Bem, quais são as características principais dos regimes totalitários? A gente tem que lembrar que cada regime totalitário tem suas características específicas, como, por exemplo, o nazismo tem o antissemitismo, né? Que é a perseguição aos judeus. Mas, como base, eles têm essas características, que seriam a forma de governo centralizado, em que a gente, em geral, tem uma pessoa, um líder que vai comandar o país, né? Como, por exemplo, na Alemanha é Hitler, na Itália é Mussolini. Expansionismo territorial, todos esses países querem se expandir territorialmente para conseguir recursos, para conseguir matéria-prima e para serem mais fortes e serem vistos como um império. O militarismo, eles investiam muito dinheiro nas atividades militares. Eles eram antiliberais e anticomunistas, ou seja, parece estranho, né? Essas duas vertentes, eles não querem ser nenhuma dessas duas vertentes. Mas o liberalismo, ele vê um Estado democrático, ele traz um Estado democrático. Os regimes totalitários não querem isso, eles querem estar comandando a economia, né? E o anticomunismo, como eu já disse, eles não querem a ameaça comunista dentro do seu país, eles não querem um
governo comunista na sua nação. O culto ao líder, né, que tem a ver com esse governo centralizado. Em alguns regimes vocês podem até ver que o nome remete ao líder, como o salazarismo e o franquismo. O partido único, eles tinham um único partido, até porque para não ter oposição, afinal, eles eliminavam essa oposição, né? Mandavam matar, mandavam prender. Organizações militares para a juventude, a gente vê muito isso na Alemanha nazista, tinha organizações para esses jovens, crianças e adolescentes, para eles seguirem o culto ao líder, né? Para eles estarem construindo essa nação. E o nacionalismo extremo. Gente, esses regimes, eles tinham como foco o país deles, a nação deles, né? Eu até falo errado em falar país, porque o país tem várias pessoas. Por exemplo, o nazismo, eles tinham esse culto à raça ariana. Então, os judeus não fazem parte do país da Alemanha também? Eles não fazem parte dessa nação ariana. Então, eles são deixados de lado. Tem esse nacionalismo extremo, né? Então, para começar, vamos para o regime totalitário que originou todos os outros regimes totalitários, né? Que é o fascismo. Por que ele originou? Não só porque ele começou primeiro, mas ele tem a forma básica do que seria esses regimes totalitários, né? O fascismo se originou na Itália, ele tem como figura central Benito Mussolini, né? Que ele era o criador do partido fascista, que também era chamado de Camisas Negras. Ele fundou em 1919. Então, foram 5 anos, um ano depois da Primeira Guerra Mundial, né? E esse fascismo, ele estava focado em resolver as perdas que a Itália sofreu na Primeira Guerra Mundial. Gente, a Itália, ela foi muito justiçada na Primeira Guerra Mundial porque inicialmente ela começou do lado dos perdedores, né? Mas no meio da guerra ela trocou de lado, fez um acordo com Itália, França, Inglaterra, França, para eles ficar do lado deles e se eles ganhassem, ele também seria beneficiado, né? A Itália seria beneficiada. Porém, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália foi esquecida no Tratado de Versalhes, não ganhou nada. E, gente, não ganhar nada numa guerra significa perder, porque você está colocando dinheiro em armamentos, nos militares. Então, se você não ganhar nada, você perdeu o dinheiro. Perdeu vida e perdeu dinheiro, né? E isso foi o que aconteceu com a Itália. Então, esse partido fascista estava com muito ódio, né? E aí, em 1922, eles fizeram um golpe de Estado. Antes disso, a Itália estava sendo governada por um governo parlamentar composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular, que não chegavam a acordo nenhum em nada. Então, estava uma grande bagunça na Itália. O Partido Fascista veio para arrumar essa bagunça, né? Então, em 1922, teve essa marcha sobre Roma, que foi o golpe de Estado em cima do governo parlamentar. Em 1925, Mussolini se torna Duce, que é a figura central da Itália, né? O líder supremo. Bem, é um regime que ele é muito focado no cooperativismo, ou seja, ele estava lá fazendo uma ligação entre os trabalhadores e os grandes empresários, para que os trabalhadores estivessem fazendo seu trabalho, a economia do país girar, né? Então, ele arrumou vários aspectos da Itália que estavam muito bagunçados, principalmente essa questão dos trabalhadores. E ele teve um grande apoio, porque em 1929 ele assinou o Tratado de Latrão. O que seria esse Tratado de Latrão? Bem, esse tratado foi uma solução para a questão romana. A questão romana, ela envolve a Igreja Católica e o Estado italiano. Por quê? A gente sabe que até algum momento da história a Igreja Católica dominava a Europa, principalmente dominava a Itália. Tinha várias terras na Itália. A partir do momento
a Igreja Católica perdeu várias terras, né? E aí ela, como reação, se isolou no Vaticano. Então, quando eles assinaram esse tratado em 1929, Mussolini fez um acordo com a Igreja de que o Estado do Vaticano seria um Estado independente, não estaria mais nas mãos de Roma, não estaria mais nas mãos da Itália, estaria nas mãos do Papa. Então, o governante do Vaticano é o Papa. E assim ele conseguiu um grande apoio da Igreja Católica, né? Bem, só que aconteceu, tava tudo indo bem, entre aspas, gente, não apoiando regimes totalitários aqui, por favor. Mas houve a Grande Depressão em 1929, e aí uma grande crise na Europa, como eu disse, já estava acontecendo, piorou. Então Mussolini, ele mexeu alguns pauzinhos, como por exemplo, ele proibiu greves, então os trabalhadores não podiam fazer greves. Ele começou uma propaganda em massa. Gente, o fascismo ele é extremamente nacionalista. Além disso, ele usa muito, que a gente também vai ver isso em outros regimes, o passado como forma de dizer que aquele era um bom governo. Ele trazia, por exemplo, o Império Romano para dizer que a Itália ela é grande, né? Então tem que ter esse amor à nação, porque a Itália é um grande país e ele é maior que todos, né? E por isso também começou conquistas territoriais, né? Foi uma forma de Mussolini conseguir resolver essa crise. Mas, além disso, também tínhamos perseguições, mortes, tudo isso que os grandes regimes totalitários tinham, gente. Não eram só flores. Sempre lembrem disso. Bem, na Alemanha a gente tem o nazismo. Vem um pouquinho mais tarde, né? Até porque Hitler se baseou muito no que Mussolini falava. A Alemanha, ela era o país que mais tinha razões para estar com raiva e conservadores e pessoas que construíram esses regimes totalitários assumiram o poder. Por quê? Ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e sofreu várias imposições do Tratado de Versalhes, né? Ela perdeu dinheiro, ela tinha que estar pagando uma indenização aos países que ganharam, né? Menos a Itália, gente, sempre se lembra que a Itália não ganhou nada. Não podia mais colocar dinheiro na produção de armas, não podia mais conquistar territórios. Então, ela, na verdade, teve que devolver muitos territórios. E aí, também perdeu o seu Reich, que era o segundo Reich, seu império. Agora, quem governava a Alemanha era a República de Weimar, que era uma coalizão formada por socialistas, católicos e sociais-democratas, que não estavam resolvendo nada na Alemanha. Ela estava afundada e eles só tinham que estar lá dizendo que tinha um governo, né? Bem, a partir de um momento, a República de Weimar disse: não vou mais pagar a indenização. Como reação dos países vencedores, a França invadiu alguns territórios, né? E aí esses territórios não aceitaram nada bem isso e começaram a fazer greves. Ou seja, mais crise na Alemanha. Para resolver isso, o governo ele começou a emitir papel moeda. Não deu certo, porque houve uma hiperinflação. Chegou a um momento que era mais de 32.000% ao mês de inflação, gente. Que até em novembro de 1923, uma fatia de pão valia mais de 200 mil trilhões de marcos, né, que é a moeda alemã. Ou seja, não estava nada fácil viver na Alemanha e por isso surgiu o Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores Alemães, que eram conhecidos como Nazi, que é aí que vem a palavra nazismo. Eles tentaram tomar o poder em 1923, mas falharam. Seu líder, como a gente bem conhece essa figura, Hitler, ele foi preso. E foi lá na prisão que ele começou a escrever a história dele,
né? Mein Kampf. Que é ali que é o livro base da doutrina nazista. Lá Hitler conta sua história, fala como a Alemanha está fundada, e começou a conquistar muita popularidade, né? Até mesmo por causa da crise de 29, novamente. Com a crise de 29, a Alemanha perdeu mais dinheiro, uma crise bem maior. E aí várias pessoas começaram a aderir ao partido nazista, né? E aí houve esse fortalecimento, o partido nazista ganhou vários lugares no parlamento, né, no governo, até que em um momento, em 1932, Hitler se tornou chanceler da Alemanha, também o maior cargo existente, né? Com isso, ele criou o Terceiro Reich e começou uma corrida militar e territorial. Como a gente sabe, o nazismo, né, ele conquistou vários territórios. A gente traz muito o caso da Polônia, né, que lá eles levaram vários judeus para os campos de concentração. É exatamente isso que traz o nazismo, né, o ponto principal, que seria o antissemitismo, né? Mas eu não vou focar muito nisso, gente, porque é um assunto que eu tenho certeza que muitos de vocês sabem e muitos de vocês, se não souberam ou quiserem saber mais, vão pesquisar, né? Então, o regime nazista, eu trago esses pilares dele, né? Seriam as conquistas territoriais, como eu já falei. Lembre-se, a Alemanha não podia estar conquistando territórios. É proibido pelo Tratado de Versalhes. Então, Hitler rasgou o Tratado de Versalhes e disse: eu faço o que eu quero, né? Então, ele começou a conquistar territórios, começou a colocar dinheiro nas armas, né? Começou a produzir armamentos. Ele exaltava a raça ariana. Ele parou de pagar o Tratado de Versalhes. Inclusive, os pais tinham muito medo de Hitler, então eles meio que diziam, tá bom, ok, mas olha, não pode Hitler, mas não fazer basicamente nada, até que chegou a Segunda Guerra Mundial, até que eles ficaram com muita raiva e implodiu a Segunda Guerra Mundial, enfim. Essa exaltação da raça ariana, que seriam os brancos, né, os puros alemães, que eram brancos, geralmente tinham cabelos claros, olhos claros também, né? Então, é meu branco padrão, como a gente fala. Criação de entidades como a Gestapo e a SS, que eram milícias nazistas, né? Eram polícias nazistas. A Gestapo era a polícia secreta e a SS era a polícia política do partido, né? Todos eles eram treinados para serem fiéis à figura do Führer, que seria Hitler. E eles participavam desse extermínio de grupos como judeus, ciganos, homossexuais, negros e comunistas, né? Esses grupos principalmente também tinham os inimigos políticos. Às vezes eles estavam enquadrados nessa raça ariana, mas eles não concordavam com o governo, então eles eram perseguidos também, né? E aí a gente tem esse extermínio. Essas pessoas eram mandadas para campos de concentração, para campos de extermínio, né? Eventualmente são criados esses também. Enfim, dessa história vocês sabem bastante, né? Bem, indo para outro governo, para dois governos que a gente sabe que existem, mas não são tão comentados. O salazarismo. Gente, o salazarismo ele se originou em Portugal, né? Ele também é chamado de Estado Novo Português. Ele tinha como figura central Salazar, né? Que governou o governo entre 1930 e 1974, né? O salazarismo existiu até 1974. Bem, o salazarismo se originou a partir da derrubada da Primeira República Portuguesa. Mas a Primeira República Portuguesa ela também se originou de uma derrubada, porque em 1910 ela derrubou a monarquia constitucional, né? Mas em 1933 eles fizeram essa derrubada da Primeira República Portuguesa e instaurou uma ditadura nacional. Em 1933, os militares, que foram os que começaram essa ditadura,
eles escolheram Salazar para assumir o cargo de presidente do Conselho dos Ministros. Salazar era professor, ok? E aí se inicia o Estado Novo Português, né? Vocês podem tentar fazer conexões com o nosso Estado Novo brasileiro, né? Bem, o salazarismo ele era antidemocrático, antiliberal, corporativista, colonialista e conservador. É por isso que Portugal, se vocês forem ver, os países africanos que eram dominados por Portugal, colonizados por Portugal, eles demoraram bastante para conseguir sua independência. Foi demorar até o fim do salazarismo, porque o salazarismo foi de extrema importância para segurar esses países no regime colonial deles. Bem, eventualmente, em 1960, na década de 1960, começa a decadência desse governo, né? Salazar afastado porque já estava velho, né? Então, ele foi descansar e aí outras pessoas começaram a governar o país. Só que ele perdeu muita força, estava em extrema crise. Então, em 25 de abril de 1974, se iniciou a Revolução dos Cravos, que realmente foi essa forma de derrubar esse regime. E também foi uma época que os países africanos estavam se rebelando contra o Império Português, né? Bem, outro regime que eu venho trazendo é o franquismo, que aconteceu na Espanha. Esse a gente sabe um pouco mais por causa da Guerra Civil Espanhola, né? Bem, a Espanha, ela começou a ser governada pela Frente Popular. No começo, era tudo flores. Era super apoiada. O governo de esquerda, porém, ele perseguia anarquistas, perseguia comunistas, né? Só que, ao mudar de governante, os setores conservadores começaram a não gostar muito dessa frente popular. Até que, eventualmente, a Espanha começou a ser governada por um comunista. Então, como eu disse, os regimes totalitários não são muito fã de comunismo, né? Tirando o stalinismo, gente. Porém, em frente a isso, alguns setores começaram a ficar contra esse governo, né? Principalmente os militares e os conservadores. E foi por isso que eles começaram a tramar um golpe de Estado em 1936, que é o que inicia a Guerra Civil Espanhola, que é entre essa Frente Popular, que era o governo, e a Frente Nacionalista, que era governada por Franco, né? Franco era o líder. E essas duas frentes começaram a Grande Guerra Civil Espanhola, que ela seria, a gente entrar na história, né? O precursor da Segunda Guerra Mundial. Foi a guerra que veio antes da Segunda Guerra Mundial. E ela falou mais ou menos como seria isso. Por quê? A Frente Popular, nessa guerra, ela foi apoiada pela União Soviética. E a Frente Nacionalista foi apoiada pela Itália, pela Alemanha. Então, foi bem como seria a Segunda Guerra Mundial. Até porque esses países, Itália, Alemanha, União Soviética, elas investiram muito em armamento, estavam mostrando como seriam suas armas na futura guerra que viria, né? Um momento muito importante da Guerra Civil Espanhola é o bombardeio de Guernica. Foi em 1937. Como vocês sabem, tem quadro, pode ser que o Enem cobre isso também, se já não cobrou, né? Que é o quadro de Pablo Picasso, que ele traz o sofrimento humano. Ele, inclusive, foi contratado para pintar uma figura a favor, uma pintura a favor do franquismo, mas ele acabou pintando Guernica, que é mostrando os horrores da guerra, né? Bem, eventualmente, a Frente Nacionalista vence a guerra. A Espanha se torna contra a dominação estrangeira, né? E ela governa por vários anos. O franquismo
vigente por vários anos. Isso porque Franco, ele era um líder muito inteligente. Gente, eventualmente o fascismo começa a sair de moda no final da Segunda Guerra Mundial, né? Dá para se ver que não é um governo muito eficiente. Mas Franco, assim como em Portugal eles conseguiram viver por muito tempo, o franquismo ele trazia muita propaganda, vivia dizendo que a Espanha era um grande país, não podia estar sendo dominada por outros países. Então ele conseguiu se manter por bastante tempo. Porém, até mesmo por causa da Revolução dos Cravos e da queda do salazarismo em Portugal, acontece a redemocratização em 1978, né? E é assim que o franquismo termina. Então, várias décadas após a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê que são regimes que conseguiram se manter no tempo, esses dois últimos. Bem, é isso basicamente, gente. Eu trouxe esses 4 exemplos. Estudem bastante. É um assunto bem denso também, então trouxe um grande resumão. Qualquer dúvida podem me procurar. Se quiserem deixar nos comentários, podem deixar aí. Se quiserem me procurar pessoalmente também. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, ok?